Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, e que vocês estejam se cuidando, tá? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de cultura. Eu falei para vocês na aula passada sobre patrimônio cultural, né? Mas a gente não aprofundou sobre o conceito de cultura, né? Então eu acho que seja de suma importância a gente tratar um pouco sobre o que seria a cultura, sobre o que seria o termo cultura mesmo, né? Então a gente pode dizer que o termo cultura ele assume vários significados, né, ao longo da história e mesmo dentro da nossa própria língua, né? Então cultura ele está relacionado, ela está relacionada a palavra relacionada ao cultivar, né, a criar, cuidar, né, cuidar da educação, cuidar também da terra, né. A cultura está relacionada a esse âmbito do cuidar e do cultivar, certo? Então, cultura, né, se relaciona à natureza, ao cultivo, né? Ahn, mas a gente pode dizer que a cultura também ela está expressa em várias outras questões que não somente não se relacionam à natureza em si, certo? Elas estão relacionadas a outras questões que dizem respeito à vida humana, né, à prática humana, à sociedade humana ali dentro de um contexto, certo? Então a gente tem a cultura expressa de várias maneiras, na forma como as pessoas constituem as suas instituições sociais, ah, como a igreja, como a religião, como o casamento, né, a arte, as ciências, a forma de fazer ciência, a filosofia, né, e os ofícios, a forma de trabalho, os rituais que a gente diz que a gente diariamente a gente vivencia, né, porque a nossa vida ela é muito ritualística. Se vocês forem pensar muito bem sobre isso, a gente pode dizer que a nossa vida é ritualística. Além dessas questões, a gente tem também o próprio Estado, né? A forma como o Estado, como a política se desenvolve ali, a gente pode inserir isso dentro de um contexto cultural. Isso é cultural, né? Se a gente for pensar nisso. Então a gente tem duas ideias aí, né? A cultura enquanto cultivo, que está relacionada à terra, que está relacionado também ao cuidado, né? E aí o cuidado em várias instâncias. E a gente tem um outro sentido de cultura que está relacionado a forma como as sociedades, de um modo geral, se desenvolvem. E eu preciso dizer para vocês que cada sociedade vai desenvolver um modo, né, uma forma cultural ali. Okay? Existe uma diversidade cultural. Né? Cada sociedade, cada grupo, não existe essa ideia de que cultura tal não tem cultura, né? Ou sociedade tal não tem cultura. Qualquer sociedade humana, qualquer agrupamento humano possui uma estrutura de cultura, né? Uma forma de pensar o mundo, né? Uma forma de ver, de se comportar, de estruturar a sociedade, de estruturar os saberes, né? E assim sucessivamente. Eu trouxe alguns conceitos de cultura para vocês, né? Algumas ideias que alguns pensadores vão dizer, tipo a Marilena Chauí. Ela vai dizer o seguinte: que cultura é a maneira pela qual as pessoas se humanizam, os seres humanos se humanizam por meio de práticas que criam a existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística. O Clifford Geertz, né, que é um antropólogo, ele vai dizer o seguinte: acreditando que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias, né, teias de significado. Ah, uma, uma, uma outra antropóloga, né, Eunice Duran, ela vai dizer que a cultura constitui um processo pelo qual os seres humanos se orientam e dão significado às suas ações, através de uma manipulação simbólica
que é o atributo fundamental de toda a prática humana, né? Então, toda a prática humana, de acordo com a Eunice, é uma prática cultural, certo? Então a gente precisa localizar isso dentro do nosso pensamento hoje, porque existia um momento na história da humanidade, né, sobretudo na Europa, onde se construiu ali um pensamento cultural baseado no evolucionismo, né? Como é que isso funcionou? Esse pensamento cultural localizou, né, a partir do modelo, que é o modelo europeu, localizou algumas culturas como em um tempo atrasado, né? Seguia-se uma linha de raciocínio sobre a cultura, onde a cultura europeia seria o ápice, né, do desenvolvimento cultural, e outras culturas que não estavam, que não assumiram o mesmo padrão de vida, né, de organização, outras comunidades que não assumiram esse padrão, acabaram sendo considerados como atrasados. E isso justificou para os europeus o processo de colonização, né? E a imposição, o aculturamento, né? A aculturação, como a gente chama, de alguns povos, de algumas sociedades, de alguns grupos aí, né? Então a Europa assumiu esse lugar de supremacia, né, de o mais importante, o centro cultural, enquanto observou ou considerou, na verdade, considerou algumas outras sociedades como atrasadas e assim justificou, né, e eu acredito que não há justificativas, né, justificou o processo de colonização e, consequentemente, invadiu vários lugares, né? E um dos lugares invadidos foi o Brasil, né? A gente foi ali colonizado pelos portugueses, os portugueses trouxeram, impuseram a sua cultura para nós, né? A sua forma de pensar, de ver o mundo, e foi dizimando a população daqui, suprimindo, tentando silenciar os processos culturais dos ameríndios, né? E aí a gente viu no que deu, né? Uma população dizimada, a gente ainda hoje vê resquícios, né, desse discurso na nossa sociedade, de modo que muitas pessoas vão desconsiderar a vida e a forma de vida das pessoas indígenas, né? Isso é reflexo desse entendimento, tá? Desse entendimento. Então, a cultura, ela está relacionada a dimensões ali de conhecimentos, de ideias, de crenças, de organização social, de modos de vida de determinado povo, né? E a forma também como isso é expresso, é vivenciado, também é cultural, certo? Está relacionada a uma forma de vida cultural, né? A própria existência do ser humano é cultural. Nós, diferente dos outros seres na Terra, né? Nós desenvolvemos a cultura como uma forma de interpretar o mundo e de viver a realidade, né? Então, tudo que se relaciona ao ser humano, a forma de pensar, a ciência, o modo de ver o mundo, as formas de existir no mundo são culturais, ok? E aí a gente não pode universalizar esse termo cultura no sentido de que todos vivenciam a cultura da mesma forma, né? A gente não pode dizer que existe uma cultura universal, não existe isso, né? Existe sim o fato de que cada comunidade, cada sociedade, cada grupo de pessoas vai desenvolver a sua própria cultura, vai vivenciar a sua própria cultura a partir de várias questões que se relacionam com a história desse povo, que se relacionam com a forma como eles lidam com a natureza, que eles lidam com o ambiente, que eles lidam com a realidade, né? Isso tudo vai constituir, né, os seus processos culturais, né? Vai construir os seus processos culturais, certo? Então a gente não pode dizer que a cultura
ela é uma herança genética, porque ela não é uma herança genética, né? Algumas pessoas vão, isso é uma noção de determinismo ali, né, nesse pensamento, que afirma que, vamos pensar assim, vamos pensar de uma forma bem esdrúxula, bem cotidiana, né, bem comum para explicar esse pensamento. Por exemplo, a gente tem um ditado no nosso pensamento popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Isso está dentro de uma noção determinista, né? Isso considera as formas de vida já determinadas, predeterminadas por causa da sua herança genética ou de alguma coisa relacionada à vivência familiar ou ao contexto onde está, né? Na verdade, não é exatamente assim. Não existe dentro do comportamento humano questões que vão ser deterministas, ali, determinadas, né? A vida do ser humano é múltipla, ela se modifica, né? Então a gente não pode justificar a partir de conhecimento determinista ou de uma herança genética o comportamento do ser humano. O comportamento do ser humano, as vivências dele são culturais e são forjadas nas suas práticas sociais, na sua vivência social, né? Então a cultura ela vai significar ela vai estar relacionada à forma como o ser humano se adaptou ao longo do tempo aos ambientes, né? E a forma como ele vivencia isso ainda hoje, certo? Ok? Então a gente não pode dizer que exista, como eu falei para vocês, uma cultura. Não existe uma lei, um valor, uma crença, não existe uma prática que seja única, certo? Às vezes a gente quer determinar isso para as outras pessoas, né? Considerando que as nossas vivências são válidas, são superiores, são é, enfim, né, porque elas são valorosas para mim, não necessariamente elas vão ser valorosas para outras pessoas. Né? O que eu vivencio pode ter um valor para mim, para minha comunidade, para o meu grupo social, para minha família, mas não necessariamente esses valores, essas ideias, aquilo que eu acredito ou encaro como realidade, também caiba para outras pessoas que pertencem a outros grupos, que pertencem a outros lugares, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar dos nossos valores, das nossas crenças, da nossa forma de ver o mundo para as outras pessoas, porque nem sempre o que a gente vivencia representa a vivência da outra pessoa, certo? E às vezes quando a gente determina que a nossa vivência é mais válida que a do outro, a gente está caindo dentro daquelas noções ali de determinismo. Lembram que eu falei para vocês que algumas culturas, sobretudo a europeia, se afirmava enquanto superior às outras, né? E que algumas condições de vida, né? Algumas formas de pensamento ali consideravam que o ser humano era determinado pelas suas questões genéticas, por suas heranças. Então, a gente está adotando esse método de ver a vida quando a gente assume esse lugar de afirmar que a nossa forma de ver o mundo, as nossas vivências, elas são melhores do que as dos outros, elas podem sim ter uma importância para mim, mas não necessariamente para o outro que está em outro contexto social, certo? Então é muito complicado a gente homogeneizar a cultura, dizer que a cultura deve ser compartilhada. Aliás, algumas expressões culturais devem ser compartilhadas por todo mundo, quando nem todo mundo se vê representados ali, certo? Nem todo mundo se vê representado dentro dessas manifestações da cultura, ok? Então, todos os seres humanos, né, dentro de seus grupos sociais, dentro das suas vivências sociais, produzem cultura, certo? E não existe o fato de dizer que uma cultura é superior à outra, ou mais atrasada, ou mais adiantada que a outra, certo? A forma como a cultura se organiza, né, como o ser humano vivencia a cultura,
é a forma como ele encontrou para dar respostas àquelas experiências sociais que dizem respeito a ele e ao seu contexto, certo? São as respostas que a gente vai encontrando que vai levando a gente a determinadas vivências, determinados lugares, ok? Não existe essa história de o atrasado, o adiantado. Não existe uma linha, é, é, uma linha com começo, meio e fim dentro desse processo, certo? Existem polaridades, existem vários começos, vários meios e vários fins. Existem várias vivências simultâneas ali, né? Várias vivências e várias sociedades que funcionam ao mesmo tempo, né? Numa estrutura social, às vezes até singular, que a gente não vê em outros lugares. Então a gente não pode dizer que há uma cultura atrasada e outra adiantada, porque não existe uma linha a ser seguida, certo? Não existe um caminho ali determinado para ser seguido dentro de um contexto social. Isso é variável e varia muito, certo? Então, para a gente entender como funciona a cultura do outro, a gente precisaria estar dentro dela e vivenciar ela de um modo mais, como é que aqui, ó, na pele, tá? Experimentar na pele como é a vivência do outro para que a gente entenda e assim possa falar um pouco sobre as questões culturais do outro, ok? Então, gente, a gente vai terminando por aqui essa discussão. Existe muita coisa para a gente discutir dentro desse campo da cultura, né? Muitos conteúdos ainda que podem ser abordados dentro desse universo que é a cultura. E aí a gente pode, em outros momentos, estar falando um pouco mais sobre essas ideias sobre cultura, porque dizem respeito diretamente ao campo, ao meu campo também de investigação, né? Enquanto pesquisador, enquanto professor, né? Enquanto pessoa que está ali desenvolvendo as suas pesquisas, isso tem muito a ver comigo. Então a gente pode, em outros momentos, discutir sobre esse assunto, né, de modo mais aprofundado, tocar em outras questões de maneira mais aprofundada, né, e fazer ali uma rede de ideias. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, desse momento que a gente está tendo aqui. Eu espero que vocês deixem as dúvidas de vocês ali embaixo, nos comentários, ou falem lá no grupo, ou mandem mensagem para mim perguntando alguma coisa, conversando sobre alguma coisa, e a gente possa interagir aí nesse contexto, certo? E é isso, gente. Vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, quem puder ficar, certo? Vamos cuidar da saúde e até breve, certo? Que se cuidem, fiquem em paz, e é isso.